Olá, bom dia. Hoje, Salmo 53. No Salmo de hoje a gente vai ver aqueles que se encaminham ou que têm uma vida distante do Senhor. Os caminhos de Deus nos levam para um lado e as pessoas que vão para o outro lado, que decidem escolher. O Salmo fala sobre isso. E ele vai trazer quais características, como é a vida dessas pessoas. Mas ao final do Salmo também, ele nos traz uma esperança. E é esse texto que eu quero mostrar para vocês. Perceba, Salmo 53. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Perceba que o começo de tudo é quando eu vivo uma vida pensando, não existe Deus. E muitas vezes eu até penso, Deus existe, mas eu vivo como se ele não existisse. Quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que eu me corrompo, pratico iniquidade e não faço o bem. Por mais que eu queira, por mais que eu olhe assim, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço bem sim. Deus lá no canto dele, eu aqui no meu canto, vivendo a minha vida, eu sou uma boa pessoa. Mas o texto vai dizer que quando eu me distancio da fonte de toda a bondade, as ações que eu pratico, elas não são boas. Eu posso aos meus olhos ser alguém bom, mas o que eu estou gerando nas pessoas ao meu redor? Será que eu estou verdadeiramente sendo bom para o meu cônjuge, para os meus filhos, para os meus pais? Eu estou sendo bom para aqueles que me cercam? Porque o nosso entendimento de bondade ele é sempre relativo. E principalmente quando eu me separo da fonte da bondade, Deus ele é bom, 100% bom. E nós, conectados a ele, também podemos ser bons. Mas quando nos separamos, não. O texto continua e fala o seguinte: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Percebe que eu preciso entender? Eu preciso entender que ele é a fonte. E quando ele é a fonte, a bondade dele flui através de mim, para todas as pessoas ao meu redor. Então eu já não vou mais julgar se eu serei bom para esse ou para aquele. Eu simplesmente sou e ponto final. Se eu sou bom somente esperando algo em troca, a minha bondade ela é relativa. Se eu sou bom somente para quem é bom comigo, a minha bondade ela é relativa. E o texto está justamente me convidando para entender algo que eu ainda não entendo. E o texto continua e fala: todos se extraviaram, justamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Aqui são os efeitos do pecado em mim. O pecado realmente me distancia. E quando eu estou separado de Deus, porque o pecado está em mim e me separa de Deus, a consequência é que aquilo que eu faço nunca é verdadeiramente bom. Se eu faço algo para o meu filho, falo, puxa, eu sou bom porque eu fiz para o meu filho. Isso não é bondade. Isso é o mínimo que se espera de um pai, de uma mãe que tem um relacionamento de respeito para com o filho. Então, que tem um relacionamento de respeito para com os pais, que tem um relacionamento de respeito para com o cônjuge. Esse é o mínimo. Não podemos nem mesmo nos vangloriar de algo assim. Agora, existe uma bondade que tem a ver com aquilo que nós falamos até em salmos anteriores. Ações de graça. Fazer algo de bom por alguém sem esperar nada em troca. Se eu não tiver em Deus, eu não consigo fazer algo assim. O texto continua e fala assim: acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Ou seja, aquelas pessoas que vivem distante de Deus e realmente trabalham no sentido de fazer o mal. Trabalham nesse sentido. Então perceba que são dois grupos distintos. Aqueles que se conectam de Deus. É disso que nós estamos falando aqui nesse salmo. Fala assim: eles devoram o meu povo como quem come pão. Olha a parte 5. Tomam-se de grande pavor, onde não há a quem temer. Ou seja, aqueles que vivem uma vida distante de Deus, que não temem a Deus, eles vivem uma vida de temor. Eles vivem uma vida onde eles temem circunstâncias ao redor. O que nós aprendemos disso? Que eu posso escolher eu temer a Deus e não temer mais nada nessa terra. Davi temia a Deus. E nessa terra, quando apareceu um leão, ele lutou com o leão e venceu. Quando apareceu um urso, ele lutou com o urso e venceu. Quando apareceu um gigante, ele lutou com o gigante e venceu. Ou seja, Davi, porque temia a Deus, não temia mais nada nessa terra. Ou então, nós não tememos a Deus, mas nessa terra temeremos todas as coisas. E que coisas nós podemos temer? Não são gigantes, não são guerras e lutas para nós enfrentarmos com espada nas mãos. Nós tememos, às vezes, as coisas mais simples da vida. Nós tememos pelos motivos mais inexplicáveis, chegar para alguém e dizer, eu amo você. Nós tememos chegar para alguém e falar, me perdoe, ou eu te perdoo,
porque você é importante para mim. Chegar para um filho e dizer isso, nós tememos. Chegar para um cônjuge e dizer isso, nós tememos. Chegar para os nossos pais e falar, olha, talvez você não tenha sido o pai ou a mãe que eu sempre quis, mas eu perdoo, porque foi de você que eu vim a essa terra. Percebe? Quando nós não temos o temor de Deus nessa terra, nós vamos temer todo tipo de situação. Mas agora o texto ele chega aqui no final e ele fala o seguinte: porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonha porque Deus os rejeita. O que ele está dizendo nessa parte? Deus dispersa os ossos, ou seja, as nossas estruturas são abaladas. Se eu quero edificar um prédio, a minha estrutura fica rachada, eu não consigo edificar, eu não consigo crescer. Estou constantemente preso a algo que já aconteceu para mim. E a Bíblia vai dizer que nós somos envergonhados porque eu estou distante de Deus, eu estou então envergonhado, eu passo por situações que às vezes até me constrangem. Que situações nós temos passado? Porque coisas do passado nos impedem de viver aqui o presente. E as minhas estruturas não crescem, não se desenvolvem. Às vezes eu tenho um problema, por exemplo, com o meu cônjuge. Porque eu tenho um problema com o meu cônjuge, o meu trabalho não se desenvolve. Eu às vezes tenho um problema com os meus pais. E porque eu tenho um problema com os meus pais, sejam eles quais forem, eu não consigo no tempo presente, me desenvolver, às vezes como pai ou mãe com relação aos meus filhos. Ou outras áreas da minha vida. Percebe? Que isso me impede de crescer e me desenvolver, mas por fim, agora vem a palavra de esperança. Olha o que ele diz: quem me dera de Sião viesse já o livramento de Israel. Ou seja, como se agora o salmista olhasse para Sião, é como se ele olhasse para o lugar onde Deus está. E ele fala, quem me dera. É como se ele nesse momento reconhecesse, existe um Deus, mas eu estou distante desse Deus. Quem me dera, palavra de esperança. Ou seja, será que existe para mim opção? Será que existe para mim esperança de mudança? É isso que o texto está dizendo. Aí ele continua e ele fala agora: quando Deus restaurar. Perceba que o quem me dera era algo muito distante. Agora já é uma afirmação. Quando Deus restaurar, ou seja, não importa quão distante eu esteja de Deus, se eu olhar para Deus e Ele for, nem que seja uma luz no final do túnel, na hora que eu me dirijo para Ele, tomo essa decisão, essa luz no final do túnel se apresenta mais perto de mim. É o que Ele está dizendo. Quando Deus restaurar, Ele já sabe que haverá restauração. Ele já sabe. Somente Ele colocou quando, ou seja, quando isso vai acontecer. É a continuação do texto. Quando isso vai acontecer? Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Jacó e Israel são a mesma pessoa, teve o nome transformado. O que ele está dizendo? Exultará. O que é o exultar? Aquela esperança que estava longe, quando quem me dera, depois se aproxima para o quando e agora exultará. O que é o exultar? É quando a minha expectativa, quando a minha esperança está às portas, quando agora está para acontecer. Ele fala assim, exultará Jacó. Quem era Jacó? Era aquele que ainda oscilava, era aquele que ainda era inconstante, ou seja, eu estava distante de Deus, eu tinha coisas do passado me impedindo de viver o presente, e agora eu olhei para Deus, Deus era distante, Ele me deu a certeza, vai acontecer na minha vida, mas eu continuo instável, ainda não tomei decisões de mudar os meus caminhos, e agora eu sinto que Deus está muito perto, mas Ele continua na condição de exultará, de exultação, ou seja, é expectativa momentos antes de realmente viver aquilo que eu quero. E quando isso vai acontecer? Quando eu mudo. Quando eu tomo uma posição, quando eu firmo os meus passos num novo caminho diferente daquele que eu estava. Então Israel se alegrará. Sabe quem é Israel? Somos nós transformados. Somos nós quando rompemos com essas coisas do passado. Somos nós quando mudamos nossa vida de acordo com esse texto. Nós somos o Israel transformado. Ou seja, nós que às vezes éramos inconstantes, nós que às vezes ouvíamos uma palavra, mas não vivíamos porque não entregávamos o nosso coração. Nós tomamos uma decisão. Ei, eu quero fazer isso. Ei, eu quero ser fiel ao meu cônjuge. Eu quero ser um pai que ensina os meus filhos. Eu quero honrar meu pai e mãe. Nessa hora, eu vou experimentar uma alegria nessa terra, a alegria do Senhor nessa terra. Israel se alegrará, nós nos alegraremos, porque o Senhor que estava distante se fez homem, veio a essa terra para se unir conosco por toda a eternidade. Deus te abençoe, hoje e sempre.